Deus abençoe, pessoal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, me toma agora nessa mesa para falar com cada alma individualmente. Quebra, Senhor, as cadeias, todo o espírito está se levantando agora, todo o espírito chamado Morfeu, que está colocando sono nessa pessoa aí do outro lado, para que ela não consiga ouvir essa ministração até o fim. Eu te repreendo, demônio. Eu te amaldiçoo, te repreendo no poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai bater em retirada agora dessa vida, para que ela venha despertar, para que o Espírito Santo de Deus venha se mover agora aí. Derrama, Senhor, o seu poder sobre essa casa, sobre essa vida, sobre essa mente, para que essa pessoa venha te obedecer, seguir os seus preceitos, fazer a sua vontade. Abre o entendimento, Senhor, assopra seu espírito, move as águas a favor dessa pessoa, a partir da hora que ela colocar o Senhor em primazia, em primeiro lugar na vida dela. Comece a mover as águas. Eu destruo agora, espírito maldito do sono, em nome de Jesus, caia por terra agora todo espírito que está atuando, meu Deus, para que essa palavra não venha germinar, não venha crescer no coração. Eu destruo agora toda fortaleza, todo espírito do inferno, toda pessoa usada pelo diabo agora, em nome de Jesus, que venha atrapalhar essa pessoa a ouvir essa palavra. Amém. Então, a palavra é simples. Não precisa nem falar muito. Pelo menos é assim que eu tô entendendo, né? Parece assim que vai ser curtinha a pregação, mas como eu sempre falo, quem tá falando aqui, né, é a Leila, mas quem tá direcionando aqui é o Espírito Santo. Então eu não sei o que vai ser pregado. Quando eu olhei e Deus me deu essa palavra, eu falei, gente, não tem nem muito o que falar, não tem muito o que pregar. É só ler e o camarada já vai entender o que Deus quer dela, para não deixar a casa vazia. Tanto que é a volta do espírito mau, é o tópico. É Mateus capítulo 12, do 43 em diante. Então, olhando assim, é simples. Qual é o recado, Leila? O recado é para você não deixar a casa vazia, se encher do Espírito Santo. Mas aí pode ser que vai entrar outras questões aqui que eu ainda não sei o que vai ser falado, né? Mas parece muito simples. Então, eu vou ler e aí vamos ver. Aí fala aqui, ó, Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Tá? Então, quando há uma libertação, você já tá liberta, você tá cheio do Espírito Santo, né? Mas a pessoa entende que é aquele negócio que, como eu sempre falo, um assunto puxa o outro, porque as pregações antigas, ela complementa essa que está sendo feita agora. Por quê? Ou essa pregação complementa as antigas, né? Melhor assim. Então, o que quer dizer? Quando você deixa a casa vazia, né? Ele anda, os espíritos, os demônios andam num lugar sem água, querendo água. Olha só. Ele sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então, para ele, é um descanso quando ele sai, né? Vamos supor, de um animal e vai para aquela pessoa. Porque ele fica nesses lugares, né? Ele muitas vezes não acha um corpo para habitar. Todo espírito precisa de um corpo, né? Ele é espírito, mas ele não tem um corpo. Então, ele, para satisfazer o desejo dele, ele vai precisar usar um corpo. Pode ser de um animal, né? Que não é o que ele quer, porque ele quer ridicularizar, né, as pessoas que são semelhantes ao Deus vivo. Ele quer habitar naquele corpo, né, que reflete a glória de Deus. Então essa é a luta contínua dele. Quando ele sai, quando você é liberta, esses demônios de geração, de família, né, aquele demônio que você carregava, né, muitas vezes você foi liberto, mas ele pode voltar, né? Então existe. Você quebra enquanto você tá na presença de Deus, você quebra toda a maldição. Mas se você sai, esses demônios, eles se tornam muito mais fortes, muito pior. E ele volta com força total para te destruir, a você, a sua vida e os seus descendentes, né? A sua família. Então, a gente entende aqui que ele está sempre ao derredor.
Ele não se cansa, porque ele fica, ó, quando o espírito mal sai de alguém, né? Ele saiu, ele não está mais naquela pessoa, morando, orientando os passos daquela pessoa, a mente daquela pessoa, colocando desejos errados naquela pessoa, né? Falando ao coração daquela pessoa, ele não está mais, ele não pode fazer mais isso, ele sai. Ele anda por lugares sem água, quer dizer, não tem um frescor, ele quer usar sua boca para beber, para fumar, para se drogar, para se prostituir. Ele precisa satisfazer os desejos dele. Então, a água aqui nesse caso não é uma coisa boa. A água representa alguém que está matando a vontade dele de beber e de comer. Né, de se alimentar, de sentir prazer, de se satisfazer. Então a água nesse sentido aqui, ela é ruim, porque você está fazendo com que ele cresça, com que ele sobreviva ali no seu corpo. Toda vez que você o alimenta, que você mata a sede dele, né? Qualquer pecado que você volte a cair, você está matando a sede daquele demônio que esteve no seu corpo, atuando na sua vida. Qualquer pecado, você alimenta aquele demônio de novo. Então ele volta a germinar, ele volta a crescer, ele volta a ter a mesma força do princípio. Então nós não podemos matar a sede dele e não podemos matar a fome dele. E como matamos a sede e a fome do demônio? Quando nós o alimentamos com o nosso pecado, tá? Então, procurando onde descansar, mas não encontra. Então, para ele é um descanso muito grande. Quando ele usa aquele corpo a bel prazer dele, faz com que aquele corpo satisfaça o desejo dele. Ele está descansando enquanto você está sendo moído por aquele demônio, né? Você passa a estar enfadada, cansada, destruída, porque tem um espírito destruidor ali sugando as suas energias. Né? Então diz, vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí, olha só, e aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Nesse caso aqui, o arrumado, o adornada, é uma coisa ruim, porque ele vai encontrar uma casa vazia. Nós não podemos ter a casa vazia. Então, aqui a gente entende claramente que temos que estar cheio do Espírito Santo, né? Para que o demônio não encontre essa casa adornada, arrumada, que no caso aqui limpa, né? Aí ele continuando aqui no 45, fala assim, ó. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Aí vem o lado, né, que as pessoas não conseguem muitas vezes entender. Gente, mas eu já era um capeta, né, com um demônio. Imagina, esse demônio sai, eu peco, vivo no pecado durante muito tempo na minha vida. E eu tenho muito mais dificuldade hoje de encontrar Deus, de buscar Deus. Porque parece que eu me sinto muito mais fraco do que antigamente. Antigamente eu estava no primeiro amor, pregaram para mim, aceitei Jesus como Salvador. Nossa, foi tudo lindo, maravilhoso. Fui realmente transformada pelo Espírito Santo. Mas agora que eu conheço a Deus, está muito mais difícil. Andar com as minhas pernas, voltar para a igreja com as minhas pernas. Por isso, porque agora tem 7 espíritos piores do que o de antigamente. Então o demônio vai vir com força total, porque agora você abriu um buraco, uma brecha enorme, né? Para que ele permanecesse ali. Antes você não tinha esses demônios, né? Eu tomava uma garrafinha de cerveja, missionário. Agora eu tô tomando um engradado. Com certeza. Eu fumava uma cigarra, agora eu tô fumando 5. Então ele vai vir com força total para te destruir, né? Porque você deixou a casa vazia. Você voltou para o pecado, né? Isso aí é que é o problema. As pessoas pensam assim, mas eu não tô servindo o diabo. Eu não sou de religião nenhuma, agora eu só oro do meu jeito, eu não vou mais para a igreja, eu não participo de Santa Ceia, mas eu não sou do demônio. Não é questão de você falar eu não sou, é questão que você serve aos demônios. Se o espírito do demônio mora em você, você é dele. Não existe, né, o mais ou menos, um em cima do muro. Eu saí da presença de Deus, eu não fui para a igreja,
Não, na verdade a pessoa nem fala que saiu da presença de Deus. Ela costuma falar, eu saí da igreja, mas eu não saí da presença de Deus. Na verdade, você saiu da presença de Deus, porque não tem como você estar na presença de Deus fora da videira. Tá, retomando aqui, eu fui em João capítulo 15, tá? Eu já até preguei sobre esse capítulo, mas as pessoas que estão chegando agora não ouviram, né? Então eu vou ler só um pedacinho, porque eu comentei aí da videira, né? E aí se eu falar solto sobre videira, quem não conhece Bíblia não vai entender nada, né? Aí, deixa eu ler um pedacinho para explicar para você que tá chegando agora, né? O que seria essa videira, tá? Vamos entender. Eu tô falando de crente, né? Que esteve dentro de uma igreja evangélica, batizou, esteve unido com Cristo e, de repente, ela volta pro mundo. Vamos entender? Vamos botar mundo, não, porque o mundo vai parecer assim que ela voltou na cabeça dela, que seria voltar, se prostituir. Ah, eu voltei a beber. Ah, eu voltei. Não, vamos fazer de conta que essa pessoa não está fazendo nada disso, tá? Que ela só saiu da presença de Deus, ela só saiu da igreja, que no entender dela, essa palavra é muito forte quando fala saiu da presença de Deus. Então elas não entendem isso, porque até mesmo porque tem muitas dessas pessoas dentro de grupo, que elas estão ali sendo evangelizadas de certa forma, elas mesmas se dizem orar pela vida das pessoas. Elas, né? Mas aí quando você vai apertar mais um pouquinho, acontece da pessoa falar assim, eu não tô indo na igreja, já faz uns 5 anos que eu não vou na igreja, mas eu sirvo a Deus, eu oro, eu tô num grupo evangélico, tem gente que chega até a falar que jejua, tá? E ali ela vai vivendo a vida dela, do jeito dela, e ela entende que ela está na presença de Deus. Então eu tô falando dessas pessoas, tá? Que já foram libertas. Por isso que eu quero colocar a videira, porque a videira é o capítulo mais forte que Deus fala com a gente, quando ele fala, para você refletir, se você está unido com Cristo, se realmente você faz parte dessa videira. Então aí você vai entender, porque o diabo ele vai fazer você ver de forma diferente, tá? Ele vai falar assim, eu tô usando essa pessoa do jeito que eu quero, né? Mas subliminarmente ele vai se transformar em anjo de luz, porque ele não é burro. Ele não vai colocar uma pedreira para você tropeçar. Ele vai botar uma pedrinha que vai ficar lá debaixo do seu calçado, te incomodando, mas não precisa você se preocupar, porque não está atrapalhando você andar, tá? Aquela pedrinha é um desconforto, mas não chega a te incomodar a andar. Agora, quando você te põe uma pedreira, numa pedra de tropeço, você não caminha, né? Então aí você vai falar, nossa, o diabo tá na minha vida. Vamos botar, botei uma enfermidade, né, mortal. Eu, né, coloquei ela fissurada num crack. Então aquela pessoa, claramente, ela vai olhar para a vida dela e vai falar, o demônio está na minha vida. Destruir toda a família dela, os filhos, o marido. Muitas vezes você está tendo até uma família, de certa forma, aos olhos do mundo, abençoada. Tá, né? Tem o seu emprego, é honesta, né? Faz tudo bonitinho, é uma pessoa educada, tem caráter, é justa. Mas, aí vem o mais, né? Eu estou na presença de Deus a partir da hora que eu me afasto da casa do Senhor e vivo da minha forma, do meu jeito. Eu falo para você com experiência própria. O diabo, ele se finge muito bem. Ele se transfigura muito bem em anjo de luz. Porque você entende que você está na presença de Deus. E não indo para a igreja, e não ceando mais, e não fazendo parte do corpo de Cristo. E você entende, não, mas eu oro, eu até jejuo, eu intercedo pela vida das pessoas. Aí que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo aí, que você não está na presença de Deus por causa desse capítulo de João 15. E o diabo está fazendo morada na sua vida de uma forma subliminar, que você não consegue enxergar. Aí você vai falar, mas por que? Se eu faço tudo certo, eu leio Bíblia, eu oro, eu jejuo, né, na minha casa, eu entro em grupo, eu participo dessas igrejas online e, né, muitas vezes eu até faço ceia missionária, né, pela uma chamada de vídeo.
Vamos entender. Esse tipo de igreja online, gente, só serve para uma pessoa hospitalizada, uma pessoa acamada, uma pessoa que não tem condições de sair daquele leito de hospital, né? Daquele leito e ir para uma igreja, né? Esse tipo de igreja só pode ser aceita por Deus para esse fim, né? Que uma pessoa ela não consegue se locomover sozinha, um cadeirante, uma pessoa que ela mora sozinha, ela não tem condições dela pegar e ir a uma igreja. Mas mesmo assim, essa pessoa ela tem que buscar, né, se comunicar com alguma autoridade espiritual dentro de uma igreja evangélica para visitá-la, para ir levar a Santa Ceia, para fazer uma oração na casa dela, né? Então, ou aí nesse hospital, né? Então, ela mesma, ela tem que sentir essa necessidade de comunhão com o corpo de Cristo. Até uma pessoa nessa circunstância, nessa situação, ela tem que buscar uma autoridade espiritual para orar e para cear junto com ela, tá? Ela não pode fazer uma santa ceia em casa e achar que ela está unida com o corpo de Cristo. Fazer parte de uma igreja online e achar que ela está no corpo de Cristo. Tá? Mas isso, a gente tá aqui para isso. Para isso eu estou aqui pregando. Para abrir o entendimento de pessoas que acham que eu sou cadeirante, eu não posso ir para a igreja, mas eu participo de um grupo, né, de uma igreja online lá e ali oram, ali. Não, não é suficiente. Você precisa de uma autoridade na sua vida que vá na sua casa, que ministre a Santa Ceia, tá? É muito importante. Agora, nesse caso ainda, tá? Ainda tem esses detalhezinhos que eu citei. Imagina uma pessoa que não tem enfermidade nenhuma, não tem nada que paralise ela. Ela pode buscar uma igreja para congregar, mas ela prefere viver dessa forma que eu citei. Então, eu vou ler aqui, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês que estão fora da videira, tá? Que acham que não tem demônios habitando aí. Tem demônios habitando. Por isso que eu falei, eu sou uma testemunha viva disso, que eu fiquei 3 anos fora de uma igreja, achando que eu estava na videira. Eu me afastei 3 anos de uma igreja. E achei que estava. Porque eu dizimava. Olha só, uma pessoa que dizima, por que não estaria na videira? Eu dizimava. Só que, olha que coisa engraçada, eu guardava meu dízimo durante 1 ano e depois ia lá e entregava no ministério. Guardava o dízimo mais 1 ano e entregava no ministério. Mas eu não ia participar daquele ministério. Eu achava que eu dizimando e ofertando a casa do Senhor, pregando a palavra do Senhor, eu estava na videira. Jejuava. Então eu tô falando para vocês, não adianta, tem um demônio que está te enganando. Uma pessoa fora de um ministério, ela não está na videira, tá? Então vamos ler, que eu falei que ia ler, nunca leio, né? Vamos lá, João 15, ó. Retomando aqui, ó. Fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unido comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Tá? Então aí você continua lendo, que você vai entender, tá? Eu vou ler até mais um pedacinho, quer ver? Eu acho interessante, ó. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Tá? Então, para começo de conversa, até a sua oração ela não sobe. A videira, Deus fala, né? Que nós somos os membros e ele é o cabeça do corpo, né? Então, os membros temos que estar unidos na mesma comunhão, na mesma fé, no mesmo espírito, adorando ao Senhor dentro de um ministério. Então, ali quem vai reger é o cabeça, que é Cristo. Mas precisa estar o corpo unido.
Nós temos que estar unido nessa fé, nesse espírito. Então, sozinho, a sua oração não vai subir, você não pode fazer nada. Muitas vezes você pode até ganhar algumas almas, mas Deus deixa bem claro, né? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, você pode até ganhar almas pro Senhor. Vamos lá em Marcos, tá? Dar uma paradinha aí pra achar. Marcos, o que é 8:36? 8:36, ó. Fala assim, ó. Só porque eu citei aí e não falei. Ai, meu Deus, é 8:36? Né? Peraí. Ó, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Tá? Então, muitas vezes a pessoa ela subentende que ela está na presença de Deus porque ela tá pregando, ela tá dando bons conselhos e ela entende que o Espírito Santo de Deus, né, tá com ela. E muitas vezes tem demônios ali atuando, tá? Então, o que acontece? Quando fala assim, quer ver? Eu terminei aqui. Que ele fala, né? Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Tá? Então, muitas vezes, não é dessa forma. Igual eu falei, parou, porque tem pessoas, é claro, que volta demônios de uma tal maneira que ele não se esconde, ele volta mesmo pra prostituição, ele volta a se drogar. Entra com força total na vida daquela pessoa para destruir. Mas a gente tá falando de um demônio que não parece que tá atuando, tá? Mas essa é a mais perigosa atuação de Satanás. Quando ele fala com aquela pessoa, né, como se fosse Deus, que aquela pessoa tá certa. Eu não preciso de igreja, eu sou livre, Deus me libertou, eu não preciso de autoridade espiritual. Não, o importante é que eu ganhe alma, o importante é que eu prego, que eu oro, que eu jejuo. Essa pessoa, ela quer viver fora da videira. Esse é o pior demônio, porque ele se disfarça em anjo de luz e aquela pessoa não consegue enxergar que ela está muito endemoniada, tá? Então, o se encher do Espírito Santo para começo de conversa é culto a Deus. Você não tem como você se encher do Espírito Santo de Deus sem cultuar a Deus, né? Junto do corpo, não tem como. Retomando, vamos lá. Mateus, eu quero ler para vocês, Mateus 22, capítulo 22, 36 em diante aqui, ó. Os fariseus perguntaram, tá, para Jesus, qual é o mandamento mais importante da lei? Qual era o mandamento mais importante? Jesus responde o quê? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E este é o maior mandamento e o mais importante. Então, não tem outro mandamento mais importante. Amar a Deus, cultuar a Deus, estar junto ao corpo de Cristo, junto à videira verdadeira, né? Aí fala, este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo, tá? Então, se você tem essa dificuldade de amar o próximo, de estar unido com o próximo, né? Você tá quebrando esses 2 mandamentos. Primeiro, que você não tá colocando Deus em primeiro lugar, porque você não está amando Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você não está cultuando, né, junto dele, né? Você não tem esse amor ao próximo, que você tem essa dificuldade de voltar para a sua igreja, né? Ou muitas vezes até se consertar com alguma coisa que houve, fez com que você se afastasse. Enfim, esses 2 mandamentos têm que estar em pauta. Você tem que estar colocando ele em prática na sua vida. Se você quebrar o que é o primeiro, esse primeiro, não adianta você fazer nada que a lei manda. Se você não ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, acabou para você. Se você não ama o próximo, também acabou para você. Então, esses 2 mandamentos são os mandamentos principais, tá? Você pode pregar, você pode ser honesta, você pode orar, você pode jejuar, você pode dizimar, você pode fazer tudo isso, até cear. Mas se você não tiver unido com a videira, com o corpo de Cristo, estiver fora da sua igreja, você tem demônios atuando na sua vida, sim.
E eu até entendo que esse demônio, ele é difícil, porque ele cega a pessoa de uma tal maneira, ela não consegue enxergar que ela tá errada. É muito difícil você chegar para uma pessoa dessa e falar, você tem que voltar para a igreja. Eu não tenho nada com a igreja. Eu já cansei de falar isso e as pessoas têm muita dificuldade. Tem gente que chega até a mim, eu faço isso, faço aquilo, eu ministro também, eu sou missionária de Deus, não sei o quê, mas eu não frequento igreja nenhuma. Eu nem falo nada. Porque eu deixo para falar dentro da pregação. Não tem como conversar com uma pessoa dessa. Porque é tanto demônio. Ela tem uma convicção de que ela tá certa. Nada vai fazer ela mudar de ideia. Ela tem tanto ódio das pessoas. Ela tem tanto ódio da igreja. Ela tem ódio do pastor. Ela não suporta essa autoridade sobre a vida dela. E se ela não tem uma autoridade na vida dela, que é mandamento de Deus, né? A gente primeiro tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de você. Mas se você não se sujeita a Deus, que no caso foi as autoridades, os pastores que Deus levantou para ser autoridade na sua vida, não tem como. Você, com certeza, você é uma ovelha fora do aprisco. Você está sozinha. Tudo que você fizer vai desmoronar, porque Deus não vai estar na tua casa, não vai estar na tua vida, não está no seu ministério. Você não vai conseguir ganhar alma. Você pode até ganhar, como foi falado lá em Marcos, né? Você pode até ganhar, mas você vai perder com certeza sua salvação, porque você está fora da videira de Cristo. Amém, gente. Deixa eu só ler Gálatas 5, porque eu quero falar de uma pessoa, né, que ela está espiritualizada, porque ela alimenta o Espírito Santo de Deus, ela está nessa comunhão que eu falei aqui, tá? Então eu vou ler Gálatas 5 do 19 em diante, só porque aqui nesse meio tempo eu tô lembrando de uma irmã que ela sai do ministério dela, olha só, uma irmã, para começo de conversa, homem já é errado, mulher então nem se fala, porque a mulher não tem chamado para abrir igreja, tá? Ela tem que ter uma autoridade, um homem, o cabeça, tá? Ela não pode abrir um ministério, tá? Isso aí é contra a palavra de Deus, tá? Não aceito mulher nenhuma abrir ministério e não ter um marido à frente daquele ministério. Ela pode até pastorear na igreja que o marido abriu, mas ela não pode ser a autoridade espiritual, a única autoridade espiritual naquele ministério, tá? Então eu não aceito isso. Mas enfim, eu vou ler, porque teve essa irmãzinha que abriu uma igreja numa garagem e depois ela veio falar pra mim que ninguém dizimava, que ela não tava tendo, ela queria um dinheiro pra botar um piso, pelo menos. Eu falei, gente, essa igreja não, Deus não mandou você abrir isso, tá? Deus não está nesse ministério que você abriu por conta própria. Primeiro que você é uma mulher, segundo que se Deus ele manda alguém fazer alguma coisa, se é Deus à frente daquele ministério, Deus vai honrar para a pessoa dizimar e ofertar para manter o ministério, tá? Porque Deus, né, deixa bem claro que jamais viu um justo mendigar o pão. A partir da hora que você mendiga o pão, Deus não está com você, porque nós não precisamos pedir nada para ninguém, tá? Então eu só lembrando dessa pessoa, tá, que acha que está fazendo a obra e é o diabo que está usando, tá? Levantando, abrindo um ministério que Deus não mandou, saindo debaixo de uma autoridade espiritual para fazer o que ela acha que é Deus orientando, e é o diabo, tá bom? E aí eu tenho esses dois lados. A pessoa que ela congrega num lugar sem saber quem é a autoridade, né? Se essa autoridade saiu em rebelião, né? Se ela abriu um ministério por conta própria, tudo isso a gente tem que buscar saber. É igual você vai no médico, né? Você quer saber o CRM daquele médico, você quer saber se ele é registrado bonitinho, né? Se ele realmente ele fez a faculdade de medicina. Você não vai num dentista, no médico, se você não busca primeiro saber quem é aquela pessoa, da onde ela surgiu, né? A mesma coisa é uma autoridade espiritual. Nós não entramos numa igreja e vamos congregar ali sem buscar saber quanto tempo tem aquele ministério, quem abriu aquele ministério, saiu da onde aquela autoridade. Eu tô falando de um ministério, né, que se abre aí, né, de um dia pra noite,
Você tem que entrar, buscar saber, se orientar, não é ir congregando porque é uma igreja. Tem esse lado também forte, que o diabo está trabalhando muito em cima de igrejas aí, né, que se abrem dentro de garagem, que se abre de qualquer jeito, você não sabe de onde surgiu aquela autoridade, que se diz sua autoridade. Aí o que acontece? Uma laranja podre apodrece todo cesto. Você vai entrar no ministério, a sua vida também não vai andar, porque você está num lugar que Deus não quer, que não mandou você ir. Então você tem que orar, você tem que se consagrar, buscar saber se aquele ministério é de Deus para sua vida. Isso é também uma coisa muito séria, onde o diabo opera muito. Então a gente está falando de casa vazia. A casa vazia é se afastar da casa de Deus. Mas estamos falando também de outras vertentes aí, que muitas vezes você está no ministério, que de repente é uma mulher que é o cabeça daquele ministério. Isso aí não é bíblico, gente. Uma mulher abrir uma igreja e ser autoridade de um homem dentro. Não. Ela pode até pastorear, como eu falei, mas ela tem que ter o cabeça. Um homem tem que estar à frente daquele ministério. Mas mesmo que seja um homem, tem que saber quanto tempo tem a igreja, de onde surgiu aquela autoridade, aquele pastor, buscar saber a igreja dele que ele congregava, se ele saiu com a bênção do pastor. Tem que buscar saber de Deus também. Tá? Orar, buscar saber se aquilo ali é para você congregar, é para você estar unida ali naquele corpo, né? Se não é um cesto de laranja podre, né? Onde você vai se meter e vai apodrecer também, enfim, tá? Mas eu fiquei de ler o quê? Gálatas 5, né? Vamos ler. Porque geralmente eu falo para vocês buscarem saber por quê. Porque geralmente é uma pessoa que ela tem vontade de ter um ministério, que Deus de repente não tá honrando, né, aquele projeto dela. Geralmente ela sai de dentro de um ministério, por quê? Do ministério dela, ela sai por causa de inveja, de ciúme, de ódio, né, de divisão. E aí ela cisma de abrir uma igreja no bairro, na garagem, sei lá onde vai abrir, né? Cuidado, tá? Hoje existem essas igrejas online também, que tem muitas aí, que Deus que me perdoe, tá? E tem muitas pessoas que abrem igreja e mantêm, né? Um CNPJ ali, fala que é a igreja do Senhor, e ali é o diabo que está operando através daquele ministério. Então vamos lá. Tá bom, gente, vamos ler então, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, né? Que geralmente uma pessoa que sai em rebelião, ela brigou com seu pastor ou com algum irmão da igreja. Ela, de repente, ela é um diácono, né? Um presbítero. Sei lá, não ficou satisfeita, não foi promovida. Deus que me perdoe, não é nem a palavra, né? Mas a pessoa, ela tá sempre querendo galgar outros cargos e ela não consegue. E o que acontece? Já que Deus não abençoa, não unge ela mesmo se unge, ela mesmo vai lá, abre aquela porta aquela igreja lá, aquela porta, e começa a se dizer autoridade espiritual. Então isso acontece muito em pessoas que têm muitas inimizades, que são pessoas briguentas, né? Ciumeiras, né? Pessoas ciumentas, acesso de raiva, ambição egoísta, ela começa a ambicionar, né? Desejar uma coisa que Deus não desejou para ela, né? A desunião, olha só, as divisões. Ela entra dentro de uma igreja, ela começa a trazer divisão pro corpo de Cristo, né? Ela não se dá bem com ninguém, então ela começa a querer ela ser autoridade, ela abrir uma igreja, ela entende, porque o diabo tá ali se transfigurando em anjo de luz e falando na mente dela, né? Então como é que você vai saber? Você vai saber que o diabo tá te enganando. Que você está fora da videira. Você vai ter que se colocar, enquadrar aqui. Você vai falar, peraí, eu tive trazendo divisão para a igreja? Sim. Desunião? Sim. Eu sou egoísta, eu quero só para mim, eu só quero liderar, eu quero eu comandar? Sim. Eu tenho raiva, eu tenho ambição, eu tenho muita vontade de crescer e eu não consigo porque ninguém me unge, ninguém... Sim. Então, como você vai saber que é o espírito do diabo que está te usando para abrir esse ministério? Você vai ter que se olhar aqui, se retratar aqui, né?
Ó, aí depois, é claro, vem a inveja, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essa. Mas aí, isso que eu tô te falando, não é não são demônios declarados. Você não consegue se ver endemoniada. Por quê? Porque você não bebe, você não anda nas farras, né? Você não idolatra nada, você entende que você é correto, que você prega, que você faz tudo bonitinho, você até abriu um ministério para ajudar outras pessoas. Aparece tudo direito, só que não vem de Deus aquela orientação. Então o diabo entrou ali com uma fúria tão grande que você entendeu que é Deus falando com você. Então eu não tô nem falando com a pessoa, ela entende que ela tá sendo, né, enganada, ela não sabe, ela tá fazendo as coisas com o coração puro. Ela entende que Deus está falando com ela para ela abrir. Só que você tem que se ver, se enquadrar aqui, aonde você entra aqui. Peraí, eu não bebo, eu não ando na farra, eu não me prostituo, mas peraí, eu saí com inimizade? Saí. Eu tenho um ódio, uma mágoa no coração do povo da minha igreja? Tenho. Ah, tinha uma ambição muito grande de ser um diácono, de um pastor, alguma coisa, não fui ungida para isso? Realmente, não foram, me botaram outro lugar. Eu tenho 20 anos de igreja, mas puseram outra à minha frente. Então entendi que Deus falou comigo. Aí te deu até uma revelação, viu? Acontece de te dar até um sonho. O diabo até isso ele faz. E você fala, não, Deus mandou eu abrir uma igreja. Cuidado, se você se enquadra nisso aqui, de Gálatas capítulo 5, do 19 em diante, sai fora, que é o diabo que tá te usando para destruir vidas e destruir a sua vida também, tá? Então, aí a gente sabe que o 22 em diante fala, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, né? Então, enfim, quanto a essas coisas não existe lei. Tá? Então você vai saber, se você se autoavaliar, for humilde, para orar e falar, Deus me mostra, não deixa eu ser enganada, porque eu tô fazendo uma coisa para te servir, só que de repente é o diabo que está aqui, né? Então, esse lado eu não sei porquê, mas Deus foi para essa direção, eu tô seguindo essa linha de raciocínio, porque Deus quer falar com algumas pessoas aqui, que elas não consegue enxergar onde o demônio está atuando. E principalmente que elas estão fora do corpo de Cristo. Elas acham que estão servindo ao Senhor, estão servindo a Lúcifer. Esse o problema. E pode haver uma destruição muito grande nessa família, nessa vida, porque está desobedecendo a Deus. Olha Arão aí. Arão foi uma pessoa que ele achou que estava fazendo bem. Ele não fez por mal em ter permitido as pessoas no deserto levantar, fazer um bezerro de ouro para adorar. Ele pensou, poxa, mas elas só querem uma imagem de Deus, alguma coisa que simbolize a força, simbolize Deus. O que tem de mais? Ele falou, pelo menos vai parar de me encher a paciência, deixa eles adorarem, fazer festa para Deus. Eles estão fazendo para Deus, mas estão quebrando uma lei, que era fazendo um ídolo lá no deserto para adorar, para se curvar diante daquele ídolo. Olha a desgraceira que aconteceu com a família de Arão, né? Teve filhos rebeldes, perdeu filho, né? Teve uma descendência de bastante maldição na linhagem dele, porque ele entendeu que ele estava no lugar de Moisés ali, ele podia falar sim ou não, e naquele momento ele falou, eu vou fazer, porque eu vou permitir, porque eu acho que no fundo não tem nada a ver. E quebrou uma regra, um mandamento, né? Então quem conhece a Bíblia sabe disso aí, que foi enganado pelo diabo, né? E a outra parte que eu não comentei, que a casa vazia, claro, nós não podemos pegar uma jarra, né? Pegar uma bomba, vamos falar assim, tem que tirar a água de dentro, tem que tirar o ar de dentro dessa jarra. Como é que a gente vai fazer? Aí cada pessoa vai dar uma sugestão ali. Pega uma bombinha de bicicleta e tira o ar de dentro dessa jarra. E então, se você tirar o ar de dentro da jarra, obviamente aquela jarra vai criar um vácuo ali, ela vai estourar. Ela não vai suportar você, ela precisa, né, do oxigênio. Agora, como que você faz para se encher do Espírito Santo? Tira, né, o quê? Eu tirei o demônio, botei ele de lado. Mas o que tem dentro do vaso? Tem o quê?
Só ar? Não pode. Você tem que encher aquele vaso. Como é que você enche o vaso? Obviamente, né? A sugestão certa aqui seria você colocar uma água dentro do vaso, né? Quando você enche ele de água, obviamente o ar vai se retirar e vai ficar o líquido. A mesma coisa somos nós. Você tira o demônio, repreende, se liberta daquela casta ali. E depois vai manter o que? Ar? Só você vai viver vazia? Você tem que encher, né? Aquele vasilhame, né? De alguma coisa. Ou óleo, ou água, qualquer coisa você tem que colocar ali dentro daquele vaso. Então nós também somos esse vasilhame. Nós, quando o demônio sai, nós temos que nos encher do Espírito Santo. E para se encher, eu tô te dando essas dicasinhas aí. Para começo de conversa, você tem que estar numa igreja séria, né? Cheia do Espírito Santo, que possa ali, né, ter comunhão com o corpo de Cristo. Tá? Então não adianta, é um esforço, né? Você ter um esforço para eliminar os maus hábitos, né? Eu vou me esforçar para eliminar toda coisa, tudo que não presta. Eu vou parar de fazer. Não adianta, porque vai vazar por algum lado. É igual a pessoa que ela toma algum medicamento para parar de fumar, né? Tem uns remedinhos aí que diz que para de fumar, tira o desejo, né, de você. É um problema que tem, que a pessoa tem, que ela tem um vício por nicotina, e quando ela toma aquela pílula, aquele remedinho, ela não sente necessidade da nicotina no cérebro, né? Então é interessante, a pessoa acha assim que ela pode se libertar do cigarro tomando um medicamento, né? Mas não é assim, porque ela pode até parar de fumar pela força dos braços dela. Eu quero parar de fumar. Sabemos que o demônio é que coloca o desejo no coração daquela pessoa, né? Dá aquele trago naquele cigarro, de se encher daquela nicotina. Mas ela pode fazer esse tratamento, tomar um remedinho, né, se livrar daquele desejo, né, não ter aquela necessidade daquela nicotina no cérebro? Pode funcionar? Pode sim. Mas com certeza nesse meio tempo o diabo vai estar olhando uma outra brecha para entrar. Aí muitas vezes vai colocar ela viciada em comida ou viciada em doce, porque vai substituir aquela falta da nicotina por vontade muitas vezes de comer demais, de comer muita bala, comer muito doce. Porque eu já conheci pessoas assim, né, que chegaram para mim e falaram: eu parei de fumar. Eu falei: nossa, que legal, né? Por telefone você até acha lindo e maravilhoso. A pessoa fala: nossa, como é que ela conseguiu? Ela fumava 4, 5 maços de cigarro. Nossa, parou de fumar, legal. Mas quando você olha a pessoa de perto e você encontra a pessoa, você fala: nossa, essa pessoa tá enorme de gorda. Aí a pessoa fala assim: engordei porque eu parei de fumar. Para pra pensar. Aonde que o demônio tá entrando? Na comida, na gula. Então, voltando aqui só pro Mateus, né, Mateus 12, 45, deixa eu ler, porque a gente tá falando sobre isso aí, eu tive que dar uma pausa aí para ler de novo para vocês refletirem, ó. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, tá? E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Então eu falo, fica pior. Então eu tô falando de uma pessoa também que ela tenta e até consegue se libertar de algum vício. Mas se ela não enche essa jarra, né, de água, de óleo, que no caso aqui é o Espírito Santo, se ela não trabalha isso nela, se ela deixa a casa adornada, vazia, né, fala aqui, ó, assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Porque não tem como ela tentar uma libertação, igual aconteceu hoje uma irmã falar, né, uma ovelhinha chegar para mim e falar assim, que ia fazer libertação online, que ela foi convidada para fazer uma inscrição e tal. Eu falei: para com essas baboseiras, para com isso. Né, essa libertação você vai gradativamente se aproximando, se enchendo do Espírito Santo, que é ouvindo a palavra, aplicando a palavra na sua vida. Automaticamente você cada vez mais cheia do Espírito Santo, mais próxima de Deus, mais você se liberta, né? Você vai se libertar automaticamente, né? A libertação ela é gradativa, cansei de falar isso.
Aí teve outra velhinha que falou assim, como é que eu quebro uma maldição hereditária? A maldição hereditária não é você que quebra, é o próprio Deus que quebra aquelas cadeias, aqueles demônios de geração. A partir da hora que você está buscando a Deus, né, buscando a Deus de todo o seu coração, né, se enchendo da palavra, orando, né, buscando ter uma vida de santidade, aquilo ali automaticamente é quebrado. Mas se você abandona, aí não tem como Deus te defender. Não tem como ele, né, te defender, porque você, a partir da hora, ou você é um templo do Espírito Santo, ou você é templo dos demônios. Né? Porque esse templo, essa casa, ela é de Deus. Você vai prestar conta dessa casa, né? Que você emprestou para demônios habitarem aí. Você vai prestar conta. Então, gente, deu uma pausa para beber uma água. Então, o que eu tô falando, né? O prestar de conta é por você não ter cedido, ter entregue o seu tempo para buscar Deus com excelência, para adorar o Senhor, né? Então, a nação de Israel, ela teve muita dificuldade de abrir o coração para Deus, né? De deixar Deus falar. Tanto que esse pedacinho aqui, quer ver, ó, onde que tá? Deixa eu ver aqui. Que fala aqui, ó, assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Quando ele fala gente má de hoje, ele está se referindo ao povo de Israel, que tinha dificuldade de abrir o coração para Deus, de aceitar Deus. Né? Então, é que de certa forma era um recado para esse povo, entendeu? Que com certeza, ouvindo Jesus pregar, ia rejeitá-lo. Então ele falou, olha, vocês estão sendo libertos, mas se voltar para o pecado, sua situação vai ficar muito pior, né? Então é isso que Deus está falando para nós. Nós temos a oportunidade de conhecê-lo, tanto que ele fala, é melhor não conhecer a Deus do que conhecer e abandonar. A situação daquela pessoa com certeza vai ficar muito pior. Quanto mais você sabe de Deus, mais vai ser cobrado de você, né? Isso sem dúvida. Então você não é mais aquela pessoa de princípio que você fala, é fácil, é só ir lá, pedir um pastor para botar a mão na minha cabeça, fazer uma campanha de libertação e resolve o problema. Não é, porque aquele demônio vai estar entranhado, ele não vai te largar tão facilmente, tá? E tem esse lado que é muito perigoso, que ele se disfarça em anjo de luz e a pessoa acha que está na presença de Deus e não tá. E tem demônios ali, usando ela para ministrar, para pregar heresia, né? Ela começa a pensar diferente, ela começa a criar uma Bíblia para ela. Enfim, gente, ó. Então, tem que ter muito cuidado com esse negócio dessas libertações que tem aí instantânea, online. Cuidado com isso, tá? Porque expulsar demônio, até dentro de igreja, né? Isso traz o quê? Muito ibope, né? Pra igreja, né? As pessoas querem, traz fama, enche igreja. As pessoas gostam de ver, né? O profeta lá entrevistando o demônio. Então isso traz ibope, que as pessoas falam, funciona. Não, aquilo ali, aqueles demônios de canela fina. Dá um chutinho, no instantinho eles se manifestam, sai, mas demônio mesmo, de geração, aquele demônio duro, de ancestrais, tá? De vovô, de vovó, aquilo ali não sai assim com chute na canela, com sopro, não. Aquilo precisa de se encher do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, não é só botar a mão na cabeça e falar que saiu, porque não sai. Ele vai estar na calçada te esperando, na porta da igreja, para montar nas suas costas de novo. Se você não encher essa jarra de óleo, né, se você não alimentar mesmo o seu espírito, né, com coisas que vêm do trono de Deus, tá? Então as pessoas têm essa mania de fazer exorcismo aí, entrevistar demônio, né? E é aquele negócio, como eu falei, é a obra, né, que as pessoas sabem que dá ibope. Então, agora, pregar mesmo o evangelho da salvação, isso não traz ibope pra ninguém. Isso que eu tô fazendo agora aqui, isso aí não vai fazer com que meu nome cresça, com que meu canal cresça. Agora, se eu abrir um vídeo amanhã e começar, né, fazer um vídeo aí pro YouTube, né, expulsando o demônio, manifestação de demônio, nossa, mas amanhã tá lotado de gente.
Isso que eu tô te falando, pregar o evangelho da salvação não dá ibope para ninguém. Então, gente, vamos fazer isso, vamos nos encher do Espírito Santo, que é libertação. Busque a sua libertação. Você e Deus. Você não depende de ninguém. Você só depende do Espírito Santo de Deus para te ajudar. Mas para isso tem que estar na videira verdadeira. Tem que saber que ministério que você está congregando. Pare de ficar pulando de galho em galho, fazendo rodízio de igreja, achando que é pizzaria. Eu vou ali porque ali expulsa demônio. Eu vou acolá, que lá cura enfermo. Eu vou não sei aonde que tem profeta. Para de fazer rodízio de igreja. Fique no seu ministério, se enchendo do Espírito Santo, porque a bênção vai chegar. Não faça isso. Se você tem um lugar para se alimentar, pare de se banquetear a igreja dos outros. Tá bom? Isso aí é uma coisa muito séria, isso aí é perigoso, pessoas que estão correndo atrás de profecia, né, milagreiro, isso aí também é uma outra coisa muito séria, tá? Respeite o seu pastor, respeite seu ministério, fique se alimentando ali, busque a Deus, tá? De uma forma tremenda, que você vai ver chegar a libertação dentro da tua casa. Aí você vai ver marido liberto, filhos libertos, mas se você tem que começar essa libertação pela sua vida, não pela vida dos outros. Não adianta você querer libertar o seu sogro, a sua sogra, o seu marido, os seus filhos, o seu vizinho, se você não está pronta, tá? Então, para essa receitinha aí é muito importante. Eu vou ler um versículo aqui, Provérbios 27, versículo 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Tá? Na verdade, aqui deixa bem claro o seguinte, eu vou abrir na minha linguagem aqui, porque essa linguagem aqui ela faz a gente tropeçar. Espera um pouquinho. Retomando aqui, eu prefiro ler nessa linguagem aqui. Não é que tá difícil, gente, ó. Vou até ler na antiga, só para você pensar, ó. Como a ave que vagueia longe do ninho. Tá? Uma ave sai lá daquele ninhozinho dela de costume, né? Aí fala assim, assim é o homem que vagueia longe do lar, tá? Então eu tô colocando dessa forma, que com certeza, né? A gente tá falando de casa de Deus, de comunhão com Deus, tá? Então vamos ler essa aqui, quer ver 8, ó, na minha linguagem aqui, só pra você entender, ó. 27, 8, ó. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. É a mesma coisa, tá? Só que veio explicando de uma forma mais simples. Se você está longe da sua igreja, longe do seu pastor, você está longe do seu ninho. Então, aí o que vai acontecer? Você vai estar longe da sua congregação, né? O Espírito Santo de Deus não vai estar atuando porque você está fora do corpo de Cristo, tá? Então, quem vai estar fazendo um ninho na tua cabeça? É o diabo. Tem até um ditado que eu via muito, que falava assim, ó, o passarinho pode até sujar a sua cabeça, mas fazer ninho não. Na verdade, nem era passarinho, era no caso, é o diabo, né? O diabo pode até sujar a sua mente, pode até botar seta e dardos malignos na sua mente, mas fazer ninho não deixa. O que seria ninho? Habitar, fazer morada. Tá? Só que nesse caso aqui, o passarinho fora do ninho é como um homem fora do lar, que no caso aqui é a casa do Senhor. Vamos ler Salmos 27, versículo 8, quer ver? Que fala assim, ó. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Então, como eu estava falando, adorar a Deus, né? Venha me adorar, que Deus não vai se esconder de você, né? Ó, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus, não te esconda de mim. Então, a partir da hora que você decide adorar o Senhor na casa do Senhor, Deus não vai se esconder de você, mas você tem que seguir esses princípios aí, né? Então, nosso lugar é na presença de Deus, onde há o quê? Plenitude de alegria. Que quando você adora o Senhor, você se enche de alegria, as dúvidas vão embora, a falta de paz vai embora, né? Então você tem que decidir quem que você quer servir, né? A Deus, a Cristo ou a Satanás. Mas isso que eu tô te falando, muitas vezes você não está sabendo que você está servindo a Satanás. Você acha que está servindo. Esse é o pior lado, é o lado perigoso, que quando a gente acha que, igual eu achava que eu estava servindo a Deus quando eu me afastei, né? Fiquei 3 anos sem congregar e estava servindo a Deus na minha cabeça.
mas o diabo estava me enganando. Deus estava, de certa forma, me mostrando todo o tempo, mas eu não conseguia entender. Eu não conseguia enxergar. Então é uma pessoa que, coitada, o diabo cega ela. Ela acha que ela tá certa. Essa é a maior preocupação que eu tenho, porque quando o diabo ele vem com força total na vida do crente, mas ele não vem de rabo de chifre, né? Ele vai vir de uma forma de anjo de luz. Ele vai se transfigurar em uma pessoa boa. E você vai acreditar que é Deus que está falando com você através do sonho, na palavra. Você vai acreditar. Então você tem que buscar saber, igual eu falei lá em Gálatas, o que é que você tem, qual é o que você faz que não agrada o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus jamais habitaria numa pessoa. Né? Que ela tem raiva, que ela tem mágoa do seu irmão, mágoa do seu pastor, né? Ela não consegue perdoar, ela saiu com raiva do pastor da igreja, ela não voltou para se consertar. Então você tem que buscar saber, né, a raiz lá, o alicerce, como é que tá, a fundação, né? Não adianta, se você não tiver essa sustentação em Deus, você vai estar sendo enganada. Outra coisinha que já foi pregado, até tem uma pregação lá no canal leilalima.com, que é permissão de Deus. É interessante essa pregação, porque é igual eu falo, né? A pessoa fala assim, mas se deixar a casa vazia, realmente vai voltar 7 espíritos piores ou até mais espíritos piores. Mas a gente tá falando de espírito enganador, aquele espírito que parece ser o Espírito Santo falando com a pessoa, mas é demônio, é casta de demônio, né? Que quer fazer que aquela pessoa deixe de seguir a direção de Deus, pregue heresia, abre igreja por conta própria, né? E várias outras coisas. A pessoa ela começa a criar uma lei, criar uma Bíblia para ela. Isso é a permissão de Deus? Porque Deus ele não pode proteger mais. A partir da hora que você não tem a humildade de buscar saber, de ver, porque lá no fundo, Deus fala na consciência de cada um, em Romanos capítulo 1. Você vai ver Deus falando com você, fala, poxa, eu saí com raiva do pastor, eu não sabe, eu trouxe muita divisão, eu tinha muito ódio, eu tinha muita inveja. Deus vai te incomodar de alguma forma, só que sempre você vai tentar colocar outras desculpas no lugar. Tipo assim, mas é por isso, ele era endemoniado, por isso que não sei. Não, você tem que ver o seu problema. Porque, na verdade, a sua briga não é contra a carne nem contra sangue, são contra principados e potestades, então não adianta você olhar para a pessoa e colocar o defeito na pessoa. Eu vejo muita gente querendo libertação, mas bota defeito em todo mundo. Mas ela não se vê defeituosa, ela não se vê precisando de ajuda. Ela acha que só tem que resolver o problema das pessoas que estão ao redor dela. Ela tá perfeita. Não. Deus vai colocar pessoas problemáticas na sua vida para que ele testar o seu amor. Eu até falei aí de permissão de Deus, que lá no canal leilalima.com, tá? Tem aquela pregação, permissão de Deus. Aí eu já preguei isso. E lá em 1 Samuel, vocês vão lembrar. Quem ouviu vai lembrar. Quem não ouviu, podia ouvir. Tá? 1 Samuel capítulo 16, do 14 em diante, eu vou ler um pedacinho, quer ver? Fala assim, ó, o Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mal mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram, sabemos que um espírito mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira, que no caso é harpa, né? Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Mas eu não vou ler porque já foi pregado isso aí lá naquela pregação Permissão de Deus. Mas é só para você lembrar que é interessante. Então, muitas vezes a pessoa acha o seguinte, que Deus, né? Ele pode fazer alguma coisa? Pode. Mas Deus, ele permite um espírito te atormentar e ele permite. Tanto que fala que o espírito que atormentou Saul foi mandado por Deus. Então Deus não tem esse negócio, não é o demônio que escolhe. Deus permite, fala, olha, a casa está vazia, está limpa, essa pessoa não se enche com o meu espírito, então vai lá e bota para quebrar. Então Deus dá permissão ao diabo. O diabo, ele não é soberano. Ele não tem poder para te atormentar.
Mas, a partir da hora que você se afasta de Deus, existe uma permissão. Então, você vê, Saul era um homem de Deus, né? Foi escolhido para ser rei de Israel. Ele achava que Deus ainda estava com ele. Então, é isso que eu tô falando com vocês. Muitas vezes, aquela pessoa, ela vai achar que é Deus com ela. Mas Deus mandou aqui, ó, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Então a pessoa ela pode perder o Espírito Santo e nem perceber. Sansão foi a mesma coisa com Sansão. O Espírito de Deus se afastou de Sansão e ele não sabia que ele não tinha mais força, que o Espírito de Deus tinha se afastado dele. Então a gente está falando aqui de demônios que Deus permite te atormentar, tá? Te enganar. Isso é uma coisa muito séria. O próprio Deus permite você ser enganada. Olha que coisa mais séria. Você acha que é Deus falando, mas não é Deus falando. E aí ele fala aqui, ó, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então existe um espírito enganador que Deus permite te enganar. Porque você, tanto que lá, quer ver? Eu vou ler Romanos capítulo 1, que a gente está falando de consciência, que a gente sabe quando é Deus falando, mas eu não sei se é Romanos 1. Peraí, deixa eu ver, porque muitas vezes eu esqueço, mas eu sempre falo disso aqui. Mas da semana passada eu falei Romanos 2. Mas não é Romanos 2, é Romanos capítulo 1. Eu acho que é, hein? Eu acho que é assim. Do 18 em diante. Aí semana passada eu comentei, falei da consciência, falei Romanos 2, não é. Ó, fala aqui, ó. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, não deixe que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Tá? Então, Deus está falando da culpa, da sua culpa, tá? Ele fala aqui, ó, as pessoas não deixem que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Então, essa pessoa já conhece a Deus, Deus já mostrou quem ele é. Ó, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Isso aqui eu já tô falando para crente, tá? Quem conhece a Deus sabe quem ele é, mas tá indo para outra vertente, outro lado. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia. Quer dizer, olha a sua casa vazia aí. Ter a mente vazia, deixar Satanás fazer um ninho na tua mente, na tua cabeça. Ó, está coberta de escuridão. Eles dizem, ó, que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do seu coração. Olha só. Deles, ó, vou ler de novo que eu ali errado, ó. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Aqui, eu tenho até uma pregação sobre esse capítulo, que o nome é Você tem controle dos seus desejos? Tá lá no canal, leilalima.com. Mas não é sobre pessoas ter relações vergonhosas uns com os outros. Aqui eu tô falando desse cabeçalhozinho aqui do versículo 24, ó. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do seu coração. Essa partezinha. Entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas. Então isso entra tudo. Entra aquele negócio que a gente falou, que o diabo ele pode entrar, vamos supor, uma pessoa era lésbica, era homossexual, largou, tirou silicone, né, cortou o cabelo, né, tirou a maquiagem, o homem voltou a ser homem, tá, legal. Mas se Satanás volta para aquela casa vazia, com certeza os demônios tomam aquela casa de novo, vai ser muito pior aquele homossexual.
vai fazer coisas muito piores. Mas eu não estou falando dessa parte. Eu estou falando que Deus entrega você a espíritos mentirosos. Ele entrega a você ao desejo do seu coração, para fazer as coisas sujas, as coisas erradas. Você é enganada, sim. Deus permite você ser enganada. Quer ver? Agora o Romanos 2, que eu sempre cito, que é, ó, parei um pouquinho para achar aqui, ó, quer ver? Fala assim, vou ler do 12 em diante, tá? Romanos 2. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, tá? Então a gente está falando de pessoas que deixaram a casa vazia, conhecem a lei, mas não fazem o que a lei manda. Igual Saul conhecia a lei, Sansão conhecia, né? São pessoas que foram escolhidas por Deus. Então essas pessoas vão ser julgadas e Deus vai entregar o desejo do coração dela para fazer coisa errada, para ser enganada. Aí fala aqui, ó, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então é isso que ele está falando. Tem pessoas que não conhecem a Deus, mas faz tudo direitinho, porque tem no coração a lei, é o caráter daquela pessoa. Mas tem pessoas que conhecem a lei, mas elas não são guiadas por essa lei, por esse espírito. Fala, ó, eles mostram pela sua maneira de agir, ó, que tem a lei escrita no seu coração. No caso, os não-judeus, né? Deus se agrada das pessoas que fazem as coisas certas, até mesmo antes de conhecer a Ele. Ó, a própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então, esse pedacinho tá falando da consciência. Que mesmo os não-judeus, as pessoas que não conhecem a Bíblia e fazem o que é certo, ele tem uma consciência que indica a ele o caminho certo. Eles não conhecem a Bíblia, mas tem o Espírito de Deus orientando aquela pessoa. Tem. Eles não conhecem, é diferente. Mas uma pessoa que conhece e abandona Deus, quem vai dirigir a vida dela são demônios, que vão se transformar em anjos de luz para te enganar. Então é muito fácil você identificar um demônio quando ele te leva para a prostituição, quando ele aparece de rabo e chifre para você. Mas geralmente o crente, ele é enganado pelo demônio como se fosse um anjo de luz falando com ele. Começa a dar revelação que não vem de Deus, acha que é profeta de Deus e não é, né? Até milagres tem pessoas que fazem e é o diabo que está operando aqueles milagres. Olha só que coisa séria. E aquela pessoa está fora da presença de Deus. Então, tem que ter cuidado. Crente que tem que ter a vida no altar, porque o diabo vai se passar por anjo de luz e aquela pessoa vai achar que está servindo a Deus e não está. Esse é o maior perigo aqui. Então, Deus vai falar na sua consciência. Você vai ter que ter humildade de perguntar: Senhor, me mostra se eu estou sendo enganado pelo diabo, se essa decisão de abrir uma igreja, se essa decisão de sair da igreja, se essa decisão está vindo do seu trono. Porque é uma coisa muito séria para você tomar uma decisão por causa de uma profecia que não sabe nem se é o diabo que está usando. Se é um sonho que o diabo está dando você à noite, porque de repente você comeu demais, igual a louca, né? Você cometeu alguns pecados que para o crente, de repente, ele nem vê tanta gravidade. Tem crente que não acha que comer demais não é pecado. E é. Então, homens e mulheres de Deus conhecem quando é Deus falando, né? Mas o homem que se acha que está na presença de Deus, com certeza, facilmente vai ser enganado achando que é o Espírito Santo. Porque ele vai usar a mesma forma que ele falava com você antes. Ele vai usar sonho, ele vai levantar profeta, ele vai testificar aquilo. Mas a sua paz, você vai sentir uma falta de paz. Você vai ver Deus falando lá no seu subconsciente. Você vai ter uma... Assim, sabe aquela euforia? Vão fazer, Deus está falando. Você sente até uma alegria assim, uma euforia, uma coisa doida. Mas você não tem paz. Ao mesmo tempo vem a falta de paz. Ai, meu Deus, vou tirar todo o meu dinheiro do banco para abrir essa igreja. Ai, eu vou gastar para comprar cadeira para a igreja, comprar púlpito. Aí você vai ter uma euforia, uma alegria mentirosa. Mas você vai ter uma falta de paz. Você vai dormir, você vai ficar pensando, você não vai conseguir dormir de noite. Você vai ter um desequilíbrio emocional. Então, se você não tem paz, você não tem Jesus.
Então Jesus está na paz. Você vai conhecer Jesus falando com você quando você tiver paz. Esquece profeta, esquece testificação, esquece sonho. Pensa no seu coração. Você tem paz para fazer isso? Que te mandaram fazer ou que você teve essa revelação? Você está em paz com isso? Você está vendo as coisas Deus abençoar? Não tô. Não tenho condições para fazer. Então, se Deus não te deu condição, não é Deus falando com você. Porque Deus, a hora que te chamar, Ele vai te dar condições, Ele vai trazer paz no seu coração para efetuar. Enfim, eu tô falando com algumas pessoas aqui, não sei quais são as pessoas, mas é isso que Deus me botou no meu coração para falar. E com certeza tem pessoas aqui que vão receber e vão entender, tá? Deus falando no coração, na consciência. Tanto que fala aqui, ó, a própria consciência deles mostram que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. Tá? Essa partezinha, o versículo 15, é muito importante vocês meditarem, tá? Então, gente, eu acho que o recado já foi dado. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for receber o áudio da pregação, ou melhor, o vídeo da pregação, me pede o áudio que é enviado, tá? Deus abençoe aí. Quem for receber a gravação, é só ir lá no canal leilalima.com, escolher qualquer pregação lá e me pedir que eu envio para você o áudio, tá? Eu diminuo a qualidade do vídeo, pego o áudio e envio para você, que tem gente que não consegue abrir link, aí tem dificuldade de ouvir, tá bom? Fique com Deus, até semana que vem. Deus abençoe. Beijo.